A função do jurado é fazer com que o ser humano que senta no banco dos réus não seja injustiçado. Excelentíssima doutora Marisa de Freitas, digníssima juíza, presidente desse grande Tribunal do Júri. É com muita honra que nós da defesa queremos cumprimentá-la e de antemão dizer que à primeira vista já senti admiração pela sua postura, pelo seu trabalho. Mas já conhecia a sua história através do meu amigo doutor Núbio Ricardo. Nós estamos muito felizes de ter na pessoa de Vossa Excelência a figura da magistrada a presidir esse egrégio Tribunal do Júri. Temos certeza de que a sua presença nos traz a tranquilidade necessária para poder apelar, demonstrar, buscar e realizar a justiça. Temos uma honra. Levaremos na mente e no coração. Conheço magistrados e admiro a função, mas Deus me colocou na advocacia. Porque a advocacia é indispensável para que a justiça aconteça e para que o trabalho do judiciário, do Ministério Público se desenvolva. Tenho uma admiração muito grande pelo doutor Gabriel, juiz da nossa comarca de Pitanga. Eu vim de Pitanga, tenho escritório em Pitanga e tenho a honra de ter no doutor Gabriel um juiz com o mesmo perfil de Vossa Excelência. E lá nós ficamos tranquilos também com a figura do magistrado. Sou um admirador eterno do doutor Márcio Iglesias, que hoje, depois que saiu da comarca de Pitanga, está fazendo a justiça na comarca de Paranaguá. Então conheço juízes que têm o mesmo perfil de Vossa Excelência. Isso nos traz tranquilidade. Quero homenageá-los. Meu caro doutor Ricardo Pianowski. Pianowski. Insigne representante do órgão do Ministério Público. Nós da defesa queremos saudar do outro promotor. Queremos lhe cumprimentar. Traz-nos à mente os ciprestes e carvalhos altaneiros em cujas sombras acolhedoras nos deixam envolver. Temos certeza, temos convicção mesmo de que no recôndito do seu ser, de sua alma, apesar de muitas das vezes deixar-se levar pela frieza do pedido de condenação, como ser humano, está desvestida a beca da promotoria para, junto com a defesa, clamar pela absolvição. Temos a honra de tê-lo conosco e respeitamos o órgão ministerial. Meu caro doutor Valmir Rocha, que sem a sua presença, esse julgamento não estaria se realizando desta forma clara e com desenvoltura. Me tornei um admirador seu e sei que o senhor já ensinou muitos advogados, conheço a sua trajetória como professor, porque meu amigo doutor Ricardo nos fez tomar conhecimento. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco nesse plenário. Meus caros oficiais de justiça, o Sandro e o João Guilherme, que fazem parte dessa máquina gigantesca do Poder Judiciário que se movimenta e movimenta todos nós que procuramos fazer justiça. É uma honra tê-los para fiscalizar e para fazer com que a justiça se desenvolva, porque sem Vossas Excelências ela não teria esse equilíbrio necessário. Uma honra.
caro doutor Núbio. Que emoção, doutor. Me dá um abraço. Doutor Núbio, nós nos conhecemos no ano de 1989, no Colégio Estadual Arlindo Ribeiro de Guarapuava. No tempo que, quando ganhávamos uma Coca-Cola, ficávamos felizes, que a condição era tão precária que nós dividíamos aquela de 350 ml. E Deus nos permitiu, mesmo na dificuldade, entrar na faculdade, estudar no direito e fazer com que as pessoas que necessitam da defesa estejam de um modo protegida. Porque nós, doutor, nós somos a última barreira entre o Estado e a liberdade do cidadão. Minha querida dona, sua querida esposa, dona Cirlei, que enfrenta a emoção nesse momento de ver o seu esposo sendo julgado por um crime que jamais teve a intenção de cometer. Meu caro filho, o nome do teu filho? Bandinho, que inclusive aqui hoje falaram que você é inimigo do teu pai, que você brigou com teu pai, que você foi o pilar da briga. E eu sei que você está aqui com a sua esposa, com o seu filho, por amor à liberdade. Obrigado. Inclusive um bom motorista me deu uma carona de Curitiba até aqui, e com você eu quero retornar. Mas quero retornar também com seu pai e com ele a liberdade. Meus caros presentes que acompanham nós nesse plenário, tenho certeza que a emoção faz parte da justiça. Mas o Estado, ele não pode se emocionar. Meu caro amigo seu, Celso, que nos amparou na sua residência, eu quero te agradecer de coração. Tenho certeza que o senhor veio aqui hoje pensando em ver a justiça prevalecer. Nossas homenagens. Meu caro João Maceni, conhecido como Joãozinho, Pitanguinha aqui, réu nesse processo, mas que no meu coração é um pai amantíssimo, um ser humano que tem amor no coração e, acima de tudo, Deus. E tenha certeza, Joãozinho, a única justiça que não falha é a justiça divina. A justiça da terra, ela está apta a falhar e muitas das vezes fazer com que um inocente fique na cadeia se os julgadores não julgarem com retidão, não julgarem com amor a justiça. Porque da mesma forma que julgam, nós seremos julgados. Meus caros jurados, a propósito, nossa homenagem, pessoas que estão aqui na condição de excelências, que estão aqui na condição de julgadores. A função do jurado é fazer com que o ser humano que senta no banco dos réus não seja injustiçado. Sabemos que hoje a justiça funciona, conta os 4 primeiros votos e os 3 últimos não aparecem. Para garantir a vocês a liberdade, para garantir a vocês excelências, a imparcialidade. Mas para garantir também que vossas consciências fiquem tranquilas a partir de um julgamento. Para garantir que quando chegarem em suas residências, possam dormir em paz e dizer: hoje eu não cometi injustiça. Nossa palavra se refere não a muitos episódios, mas devemos mostrar a vossas excelências
que a justiça falha. Perceberam, excelências, o quanto nós guerreamos com a magistrada, com o Ministério Público, para poder fazer valer a justiça. O que é um processo? Um processo é um ato que segue as normas. E hoje aqui, nós entendemos que se porventura vossas excelências não estivessem de acordo com a justiça e condenassem o inocente, esse júri seria posteriormente anulado. E o trabalho dos senhores estaria sendo em vão, em decorrência dos atos que macularam esse processo. Os senhores perceberam que a arma do crime que nós reivindicamos junto com o doutor Ricardo, para que vossas excelências analisassem e tomassem conhecimento do tamanho, do cabo, da folha, se é uma arma que é utilizada para o trabalho, ou se é uma arma utilizada para o crime. Infelizmente o Estado falhou, a polícia falhou. Eu conheço um delegado chamado doutor Paulo Padilha. Ele é um delegado aposentado, é meu colega. Eu conheço outro delegado que está atuando no município de Pitanga, foi escrivão de polícia por muitos anos no estado de Minas Gerais, e ele está fazendo um brilhante trabalho. Por quê? Eles cuidam do processo e fazem com que o julgamento, quando vir à tona, para que vossas excelências decidam, vossas excelências não precisem pagar o preço das falhas do Estado. E hoje o Estado falhou. O Estado falhou, mas vossas excelências não podem falhar. O Estado falhou porque a arma do crime desapareceu. O Estado falhou porque o objeto do crime não está presente para que vossas excelências tomem conhecimento do seu conteúdo. E se o Estado falhou, nós não podemos fazer com que o Ministério Público venha e jogue a atribuição a vossas excelências, porque a prova é da acusação. A defesa não precisa provar nada para a acusação, mas nós demonstramos a inocência através dos erros e das falhas cometidas no processo. Percebam, senhores jurados, que estamos diante de um julgamento cheio de falha, um julgamento contaminado, um julgamento onde o Estado realmente falhou. E as testemunhas também falharam. Existe o depoimento que é o depoimento, a prova que interessa para o processo, a testemunha que interessa-se no caso, a testemunha que tem interesse na condenação. Isso nós temos no depoimento da Natiele. Nós temos no depoimento da Natiele fato relevante para que vossas excelências percebam que esse processo realmente está contaminado. Uma hora, a Natiele vem, primeiramente, e diz: não, o Joãozinho, meu tio, estava com o facão nas costas. Outra hora ela vem e diz que ele foi pegar o facão na carroça. Vossas excelências perceberam. E nesse momento, eu retornarei, mas eu quero que o meu colega, doutor Ricardo, demonstre essa divergência, doutor. Porque essa divergência é o ponto-chave para nós demonstrarmos que é um depoimento que interessa ao processo. E que a verdade está com esse homem trabalhador. A verdade está com esse pai de família, que conheço desde quando era criança no município de Nova Tebas. Sempre na roça, com as mãos calejadas. Hoje foi dito que o seu passado o incrimina. Já injustiçaram no passado e agora querem injustiçar novamente. Mas no passado, senhores jurados, vossas excelências não estavam para poder decidir
e separar o joio do trigo, para mostrar o que é certo e o que é errado, porque o crime do qual ele foi acusado não era um julgamento onde competia a análise de Vossas Excelências, que são membros desse respeitável Conselho de Sentença. Doutor Ricardo, solicite, primeiro, que eu demonstro. Doutor Ricardo, demonstre às Nossas Excelências a divergência contida no depoimento da Natiele entre o primeiro e o segundo depoimento. E depois nós vamos voltar falando tecnicamente que esta acusação, se fosse verdade, da forma com que o Ministério Público tentou induzir Vossas Excelências, teríamos na defesa 5 teses diferentes para ser analisado. Porque o julgamento depende do ângulo que o julgador observa. Vejam que a acusação olha de um ângulo que favorece o Ministério Público. Mas Vossas Excelências precisam observar de um ângulo que faça com que vossas consciências jamais venham cobrar nada de vós. Meu colega, doutor Ricardo. Boa tarde a todos, tudo bem, tudo bem? Como eu faço a mesma palavra do meu colega, agradeço a todos, ao doutor promotor, Meridíssima Justiça, aos servidores da Justiça, a vocês que hoje estão aqui como juízes, né? Alguns de vocês são trabalhadores da família, com certeza, para ser escolhido entre os jurados, são pessoas de grau ilibado na sociedade, né? Com certeza, são pessoas do alto índole aqui na cidade. O que nós vamos trazer para vocês aqui? Houve acusação do promotor? Houve. É o serviço do Estado? É o serviço do Estado. Mas ao mesmo tempo que o Estado acusa, o Estado falha. O Estado deixa a desejar. Deixou a desejar quando não trouxe a evidência. Essa evidência talvez a gente não tivesse pleiteado se ela não estivesse nos autos. Mas ela está nos autos, como vocês veem na denúncia que vocês têm na mão, vocês veem que ela foi apreendida. É uma coisa que foi feita. Se fosse uma coisa que, não existiu, não tem como periciar, a gente até deixaria. Mas não, ela foi apreendida no ato, e os 2 policiais que aqui estiveram confirmaram que ela foi apreendida. Né? Aqui acho que vocês podem ver aqui na apreensão, né? Que é os autos, pode passar para vocês, né? Gostaria que a foto circulasse entre eles, pode ser? Só na mão de cada um? Só para circular na mão de cada um, para eles terem noção. Pode, doutor? Gostaria que a foto circulasse na mão de cada um de vocês, para vocês terem uma noção do que ali na tela ficou um negócio meio preto e branco ali, não deu muito para ver, mas para vocês verem o que aconteceu. Né? Com esse facão. Né? Com esse facão. Então, nós precisaríamos dessa prova aqui. Né? É a mesma coisa você dizer que você fez alguma coisa, simplesmente o revólver de qualquer assassino que é apreendido, esse revólver tem que aparecer. É ou não é? Quando a polícia prende um revólver, a polícia não pode dar o fim no revólver. A polícia tem que fazer a balística, a perícia tem que fazer o longo da bala, ela não pode sumir o revólver. E no caso, esse facão no nosso caso, o revólver. Que iria, no caso, comprovar para vocês se era um trabalhador ou era simplesmente um agressor. Né? E a gente vai trazer para vocês aqui também, gostaria que colocasse de volta o depoimento da Natiele, na numeração 234, onde tem essa contraversão que tudo bem, o doutor promotor explicou de um ponto de vista de vocês. Agora eu gostaria que vocês analisassem ali e com o que ela falou em juízo. Ela falou ali uma coisa, no depoimento da delegacia ela falou outra e outra. Eles não estão aqui agora para nos comprovar. Agora seria a hora de estarem aqui a acusação, que seria do Ministério Público.
O Ministério Público teria que ter trago eles aqui para provar e não simplesmente colocar áudios e coisas que aconteceram lá na delegacia. Ali tem os áudios de instrução e julgamento, no dia que foi instrução, que daí virou esse processo do júri. Mas a pessoa teria que estar aqui. O Ministério Público deveria ter trago os dois, a vítima e a testemunha que estão ali, aqui, para falar para vocês, pessoalmente, não num vídeo. Aonde, quando vocês começarem a prestar atenção na conversa ali dela, ela já fala, eu conheço a família que tenho. Ela já fala com raiva da família. Eu conheço a família que tenho. Quando a gente fala isso da nossa família, por quê? Quando a gente já fala, não, conheço a família que tenho. Ela já fala com raiva do tio ali. E foi o tio que a criou. Esse tio que está ali hoje, foi o que criou ela. Desde nova. E hoje ela fala com raiva do tio. Como se o tio simplesmente fosse uma pessoa, um bicho. Ela até fala, o bicho, como é, o bicho veio aqui, né? Então, vocês veem que ali já tem uma certa... É contaminado esse depoimento. Seria bom que ela estivesse aqui, sentada aqui na frente de vocês também, para explanar aquilo ali que ela falou aqui. Para vocês. O Rafael também, que levou essa acusada por legítima defesa do nosso réu. Por quê? Com a foto que vocês têm na mão aí, rodando, ela mesma fala num pedaço que o Rafael não agrediu o tio dela, não agrediu em momento nenhum. Simplesmente ia pegar uma pedra. Mas esses hematomas que estão aqui, nessas fotos, nessa foto e nas outras, é do quê? Ele mesmo se feriu? Ou ele cortando grama se machucou desse jeito? Possível. A mão ralada aqui de tentar se defender? Ele tentou se defender. Outro modo, ele não, aqui na frente de vocês, o jurado, ele não mentiu dizendo que fez. Ele realmente fez, deu a facada. Mas se defendendo. Se defendendo. É uma escritura. Ele se defendeu. Com tudo isso aqui, se qualquer um de vocês aqui, né, os que não são, alguns são da prefeitura, outros são do lar, outras pessoas já são advogados, sabe que qualquer agressão injusta já gera a legítima defesa. E aqui nesse caso, ele ainda tentou, e ainda, ela fala no vídeo que ele ainda tentou pegar uma pedra. Depois de ter feito isso, ter levado a faca usada e ainda pegou uma pedra. Quer dizer, a briga estava ocorrendo. A briga estava ocorrendo. Então, nesses casos, a gente queria que vocês descaracterizassem. Acaso vocês não absolverem um pai de família e um inocente, a gente gostaria pelo menos vocês desclassificassem isso. Porque isso não foi um homicídio. Isso foi uma lesão corporal. Uma briga entre família. Uma briga entre eles. Não foi uma tentativa de homicídio. Tanto que, nesse momento que o Rafael tentaria pegar a pedra, ele saiu. Uma pedra contra um facão, mesmo que o Rafael tinha 1,80 m, como ela mesmo fala, 1,80 m por 1,50 m. Quando ele pegou a pedra, ele com o facão poderia ter desferido muito mais golpes. Podia ter. Enquanto o cara pega uma pedra, com o facão, se tivesse ânimos de matar. Tivesse o dolo. Só que não teve. O que ele fez? Ele tentou afastar, simplesmente afastar a agressão justa. Da briga de família. Da briga de família. Então, isso que eu gostaria que vocês entendessem. E hoje, quando vocês forem para casa, tentarem não poder acusar um cara por um crime que não foi. Foi uma defesa. Foi uma defesa que foi feita pelo João. Né? Também cabe, no caso, vamos descaracterizar um pouco o que é dito pelo doutor promotor. Os motivos fúteis. Vamos lá. Motivo fútil e defesa que não gerou a defesa da vítima. Motivo fútil. Já havia uma agressão. Eles já estavam discutindo. Já havia um entreveiro ali entre eles. Tem uma comunicação direta. Então, quer dizer, não é por causa de nada, ele simplesmente não é fútil. Já havia a parte básica da agressão. Aqui é a declaração da Natiele, que vocês pudessem dar uma olhada, está grifada pelo doutor, onde ela fala que aonde estava a arma. Onde estava a arma? Nesse depoimento, na delegacia.
Esse é o da delegacia. Então quero que vocês vejam esse aqui, porque a hora que eu colocar ali, ela vai estar falando outra coisa. Quer dizer, nem ela, que é a principal acusação do Ministério Público, se contradiz no depoimento. Quer dizer, a própria contradição dela já é a base para anulação, já é a base em dúvida pro réu. Porque temos dúvida do acontecimento dos fatos. A dúvida está ocorrendo, existe uma dúvida. Se isso foi uma agressão, se foi uma... Não foi uma briga familiar. O porquê dessa agressão, que ele fala, que foi na tórax, na vertebral, na quarta, por quê? Porque quando o senhor Macene estava correndo, ele subiu na carroça e foi de cima da carroça que ele desferiu a facãozada. Então não foi porque ele estava abaixado, que um homem de 1,80, como que um... Você levanta, por favor, um pouquinho. Como que um homem desse tamanho, a não ser que ele subisse em cima de uma cadeira para dar facãozada de cima da pessoa. E não foi no momento que também ele estava ajoelhado, ele não estava embaixo. Foi no momento que ele veio continuar as agressões e ele foi pegar a carroça dele, ele teve que se defender de cima para baixo. Por isso que pegou um homem de 1,80 m. Não foi porque, como que não tem a lógica do promotor, que olha o tamanho do promotor, que deve ter também 1,80 m. Como que o seu João Macene vai conseguir dar uma facada num homem daquele tamanho? Aqui em cima, de parelho assim, de um para o outro. Tem 1,95 m. 1,95 m. Então, 15 centímetros abaixo, mesmo assim. Complicado. Não tem, a lógica não trabalha. Foi a defesa, legítima defesa. Quanto ao crime dele ter feito um crime, desculpa. Isso foi em 2013. Hoje nós estamos em 2025. Se a pessoa fez a pena, qualquer um que fez a pena, essa pena já acabou. E também já não pode ser não poderia nem estar sendo colocada aqui. E não pode também servir como atenuante de pena, porque subir a pena, porque é reincidente. Porque esse crime já foi pago pela justiça e já acabou. Não tem mais o que colocar em cima, colocar ele mais preso por causa disso. Gostaria que vocês também, na análise de vocês, lá na sala onde vocês vão se reunir, a sala secreta onde vocês vão votar, que vocês pensem bem com a consciência de vocês. Se vocês não absolverem, porque vocês podem, cabeça de cada um, pode chegar àquilo que fez mesmo, mas que pelo menos chegue à conclusão que não foi a tentativa do homicídio. Não foi uma tentativa. Foi a legítima defesa, porque o João foi atacado primeiro. Ele foi atacado, essas fotos aqui indicam, depois que ele teve toda essa agressão, que aconteceu isso. Agora você pode colocar a foto, vamos colocar então um vídeo da Nath, onde ela fala ali, passou para todo mundo viu o que a Nath falou antes? Ah, tá chegando ali, né? Vamos ver o que a Nath falou ali, aí vamos ver o que a Nath vai falar aqui agora. Sim, doutor, o senhor bem lembrou aí que o fator principal para mostrar divergência, no depoimento da delegacia, ela diz que João andava com o facão nas costas na hora que agrediu. Em juízo, ela diz que o facão estava onde, doutor? Na carroça. Na carroça. É uma divergência que demonstra aos senhores jurados a má fé da depoente. E vejam bem, ela estava ainda com o esposo dela. Hoje ela está separada, não apareceu. Hoje ela não diria isso, porque diz o ditado que não há maior inimiga do que a antiga namorada. Por isso ela não veio aqui hoje, porque hoje aqui ela ia falar a verdade, ela ia se contradizer, ela teria que ser processada e condenada pelo crime de falso testemunho. Meu caro doutor. Vou colocar... Então... Presta atenção no momento que ela fala. A primeira coisa que eu quero lhe perguntar é qual é a relação que você tem com João Maria Macene. João Maria Macene é esposa da minha tia. Esposa da sua tia. É, irmã da minha mãe. Entendi. E com Rafael Assunção. Sou ex-mulher dele. Era a mulher dele no dia 9 de maio de 2021? Tá, casado. Então, não vou tomar esse compromisso de dizer a verdade. Funciona assim.
promotor de justiça vai fazer as primeiras perguntas e depois o advogado de defesa. A denúncia diz que no dia 9 de maio de 2021, por volta de meia-noite e 30, na Avenida João Galberto, número 10, no final da rua, João Maria Macene deu início à execução de um crime de homicídio porque utilizou um facão para desferir contra a vítima Rafael Assunção um golpe no pescoço que lhe causou lesões corporais. O crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, porque a vítima foi socorrida e levada imediatamente ao hospital. Segundo o ponto, o réu agiu por motivo fútil, na medida em que resolveu ceifar a vida da vítima, porque esta tinha ido aconselhar o denunciado a parar com ameaças, haja vista que estava o dia inteiro embriagado com um facão ameaçando outras pessoas. Consta ainda que valeu-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, que o atacou de surpresa com um golpe no pescoço. Então, como ele disse, o promotor vai fazer as primeiras perguntas e depois o advogado de defesa, tá bom? Pois não. Obrigado, excelência. Boa tarde, Natiele. Natiele, você estava lá no dia, lá? Então, o que foi que levou você terminando essa patongada? Exatamente como foi escrito ali. Uma futilidade. Uma Só um pouquinho. pra Fala mim. para a gente, por favor. Olha, vamos dizer. Aqui nesse momento aqui, vocês vejam ali. Ela mesma faz um julgamento. Foi uma futilidade. Como foi uma futilidade? Se havia uma agressão. Então, o promotor talvez tenha se baseado em trazer um motivo fútil, porque ouviu ela falando, houve uma futilidade. Como que ela, uma testemunha, falar o que é ou deixou de ser? Pode continuar. Vou ser sincera com o senhor, eu não ia vir. Eu vim porque eu fui convocada. E falo a verdade. É exatamente o que está ali. Até hoje eu não entendo. O tio estava bebendo, eu chamo de tio. Ele estava bebendo o dia todo. Já saiu com o facão, já vivia com coisa em cima daquela carroça. Já o pensamento não é bom. Pegou, chegou, o Rafael estava trabalhando. Rafael, sabe? O Rafael estava trabalhando o dia todo. Ele chegou, perguntou se queria algo para fazer a janta. Eu falei que sim. Deu mais ou menos uma meia hora, chegou o filho do João, o meu primo. Eu estava fazendo a janta, automaticamente ofereci se queriam jantar. Nesse intervalo, o Rafael foi lá com o Vanderlei, lá no barzinho da esquina, tomar uma cerveja enquanto eu terminava a janta. Terminei a janta, mandei a minha filha ir lá chamar eles, falaram que viriam em 3 minutos. Não vieram, eu fui lá comprar uma Coca-Cola. Eu não bebi, não, muito raro beber, sabe? Então não tomei nada. Eles estavam tudo em paz. A tia Sila estava de boa, o Rafael estava de boa e o João estava sentado numa cadeira. O João, ele não sei qual que era o pensamento dele, mas ele estava no canto. Tá bom, deu uns 10 minutinhos, eu vim embora. E logo eles vieram. O Vanderlei veio atrás, tudo. O João também vacilei. O Rafael tirou um prato de comida pro João. Perguntou se ele queria jantar, ele falou que não. Mas ele tirou um prato de comida pro João. O João comeu, sentou no sofá. Eu fiquei... O Rafael isso tirou. O Rafael tirou um prato de comida pro João. Eles estavam sentados no sofá. Não tem... Isso aí foi a cachaça. Eles estavam sentados no sofá, jantando tudo. Eu que estava incomodada, porque eu conheço a família que eu tinha. Entendeu? Ali é a mesma coisa que... Falar o português correto, o senhor parece assim, o bicho parece que mandou eles. Tá, eles estavam jantando, daí como que aconteceu a patongada? Do nada, parece que o tio ele enxergou o Vanderlei, o meu primo. Meu primo estava meio que assim com a mulher dele. A mulher dele estava em casa. Meu tio foi falar alguma coisa, o Rafael entrou no meio. O Rafael só falou: São João, aqui você não ameaça ninguém, São João. É alguma coisa assim, ele falou. Porque eu estava limpando, senhor, a comida que eles derrubaram, sabe? Não estava bêbado. Ele e a senhora, eles estavam bêbados. E eles estavam com esse facão na cinta? Não, não é na cinta, mas tinha percebido. O senhor veja, o Rafael tem 1,80 m, é um rapaz jovem. O João tem quase 60 anos, 1,5 m. O senhor entendeu? Ele não tinha ali no braço, obviamente, que ele não poderia fazer nada. Tá, daí ele falou isso e deu o que aconteceu? Falou isso. Eles saíram pra fora. Quando eles saíram pra fora do portão, eu fui varrer, tirar aquele arroz lá que tinha derrubado. Eu só escutei a minha tia chamando no portão. Estão brigando. Saí pra fora, não tinha briga até então. A única coisa que estava do lado de cá, do lado da tia Sila, tinha o João pra cá, e Vanderlei e Rafael do lado do meu portão. O João falou bem assim, ó. Eu estou te ameaçando, Rafael? Ele falou, não, seu João, não tá, mas o senhor tá falando. O João tinha falado assim, alguma coisa de errada ali, sabe? O Rafael ter falado isso pra ele. É que eu estava limpando o arroz. Aconteceu que nesse exato momento do facão, ele só falou bem assim, eu te ameacei? Ele falou, não é eu. Ele falou bem assim, pegue aqui na minha mão, que você sabe que é meu sobrinho. Deu 2 tapas aqui, apertou a mão dele e tirou o facão. Não tem mais.
Foi assim, de surpresa. Foi assim de surpresa, na draiagem. Aquele facão, não sei se era exatamente para o Rafael, poderia ser qualquer um. O tio, ele deu, acho que até hoje ele deve cair na realidade. O que ele fez, aquele ato ali, ele deu Tá. para matar. Mas em algum momento o Rafael chegou a entrar em despacho? Não, Nenhum momento. não deu tempo. Ele deu a facãozada e fez o que o João fez o quê? Correu. Rafael deu a facãozada, o Rafael acho que meio que... O Rafael ainda queria. O Rafael levou a facãozada, acho que ele não sentiu, ainda tentou se abaixar, ainda para pegar o pé. No que ele se abaixou, assim, o pescoço já deu. A senhora que levou ele para o hospital? Virei a esquina, fui correndo, até fui tardinho. Fui correndo, chamei a irmã. Aqui está super explicado para vocês. Vocês viram ali que ela não está... O que aconteceu? Primeiro, como que ele não bateu? Essa foto aqui, como... Mesmo que não tivesse acontecido nada. Como que, de um caso de outro, como que ele ia levantar, pegar uma pedra ainda? Quer dizer, ele queria continuar. Ela mesma falou. Ele queria continuar a briga. Quer dizer, eles já tinham brigado aqui, aconteceu isso. Ele se defendeu. E o Rafael ainda queria continuar. E ele correu. Correu por quê? Com um facão na mão, sendo que o cara foi pegar uma pedra. Ele podia ter chegado lá e acabado de fazer o que ele começou a fazer, se fosse a intenção dele. Só que não era. A intenção dele sempre foi se defender. Simplesmente, se defender. Se chegou nesse caso, por causa de uma forte emoção, que na hora do... todo mundo já teve alguma... A nós talvez seja um pouquinho mais calmo, mas no calor da emoção as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. Às vezes o facão escapou. Quando você sobe na carroça, tá de cima, um homem de 1,80 m querendo vir em cima de você, que já tinha te batido. Que já tinha feito tudo isso em você. Então fica meio difícil você não reagir. E prestem bem atenção. Os tribunais superiores, os tribunais do Paraná e o Tribunal de Justiça, já tem vários dizeres que uma agressão, que foi o caso, foi um toque. Não foi mais, ele não continuou ali, que ele poderia ter continuado. Agora mesmo vocês viram, ele pegou uma pedra, ele podia, quando se abaixou pegar a pedra com o corte, o senhor João Massani podia ter acabado o serviço que começou. Só que não foi a intenção dele. Nunca foi a intenção dele. Né? E em últimos casos, vocês realmente não entenderem pela absolvição dele, que é impossível, com esses relatos, impossível vocês não entenderem pela absolvição dele por legítima defesa. Ou tentarem mudar para lesão corporal. Porque o que aconteceu foi uma lesão corporal, não foi uma tentativa de homicídio. E a tentativa de homicídio, o que impede? Você tem que premeditar, você tem que estar na intenção de matar a pessoa, no ânimos dolo. Ele não estava com ânimos dolo, foi no momento que isso aconteceu. No momento que ele subiu na carroça, no homem de 1,80 m, ele pegou o facão e assim. Mas em últimos casos de vocês, pelas 3 teses que eu pedi para vocês, pelas teses, eu pedi uma outra tese para vocês, que se vocês forem para a sala e pensarem, podem mudar também, mudar o julgamento, porque é vocês que mandam. Aqui nesse cenário todo aqui, ó, a juíza mais alto escalão da cidade, mas aqui nesse momento são vocês 7 que vão resolver a vida dele. Se vai para ter pena ou não. Ele pode sair daqui hoje, dependendo de vocês, algemado. Dependendo do que vocês decidirem. E vocês, será que vocês vão dormir em casa sossegados, sabendo que um homem simplesmente tentou se defender? Não sei assim? Pensem um pouquinho. Uma outra tese que eu gostaria que vocês mudassem, talvez, que mudassem um pouquinho, seria do homicídio qualificado. Que no caso não houve, se vocês não modificarem para lesão corporal, que seja pelo menos homicídio homicídio privilegiado, que é onde ele se agiu pela forte emoção dele, pela forte emoção do momento. Não foi que seja descaracterizados os motivos fúteis e atentado por quê? Porque ele teve como se defender. Então não foi o motivo que impossibilitou a defesa da vítima. O Rafael se defendeu, tanto que quis se defender que ia pegar uma pedra ainda. Então quer dizer, ele teve a chance de se defender. Então quer dizer que esse motivo que o promotor alega, um dos motivos, tem que ser tirado. E o motivo fútil também tem que ser retirado, porque não foi motivo fútil, porque já havia
o entrelaço entre eles. Já havia a briga. Então, que vocês, se possível, mudem ou para homicídio qualificado ou lesão corporal. Mas eu vou falar a terceira tese para vocês, que eu vou pedir para vocês que, por favor, vocês entendam. Doutor. Quer falar isso para eles? Não, eu só quero mostrar para o senhor que essa obra sustenta justamente isso que o senhor está falando, para mais essa tese ser analisada por vossas excelências. Homicídio privilegiado. Quer dar uma lida para eles? Você quer? Senhores jurados, o que nós estamos demonstrando aqui é a possibilidade dos senhores fazerem justiça, julgando que ele cometeu um ato em legítima defesa. Mas se os senhores quiserem dar um puxão de orelha apenas pelo fato de estarem embriagados naquele dia, quando deveriam estar na casa com suas famílias, a segunda tese que o doutor defendeu é a lesão corporal, porque se quisesse matar, teria matado. Qualquer um dos senhores com um facão na mão, principalmente, não é o caso de vossas excelências, embriagados, se quisesse matar, teria cortado o pescoço e apunhalado. Fiz um júri, senhores jurados, na cidade de Quedas do Iguaçu, onde um delegado de polícia era uma das testemunhas. O meu cliente, naquela ocasião, era acusado de duplo homicídio. E nós perguntamos para ele: qual é a arma mais perigosa? E ele disse: a faca é mais perigosa do que o revólver. Porque o revólver que a polícia usa, ele consegue rolar, consegue sair de frente da bala. Mas a faca, se o cidadão estiver próximo e quiser ceifar a vida, é fatal. Então, o doutor Ricardo, meu colega, trouxe aí a tese primeira da legítima defesa, doutor, que é a justiça 100%. Prevalecendo. Mas o senhor deu uma opção para os senhores jurados para que, se não entenderem que realmente ele esteve em legítima defesa, que votassem para desclassificar o crime. Como eu disse, o direito, ele é amplo. Desclassificando para a lesão corporal, acreditando que se ele quisesse matar, ele teria matado. Mas como ele não matou porque não quis, demonstrou apenas a existência de uma lesão corporal. A terceira tese que o doutor Ricardo trouxe é a tese do homicídio privilegiado pelas desavenças. Se fosse verdade o que aquela mulher está falando, se fosse verdade, nós estaríamos diante de um desentendimento amplo. Antes, diz assim, a obra do doutor Amadeu Ferreira em homicídio privilegiado. Ofensas à honra, vias de fato, ameaça, riso de escárnio ou desprezo, apelidos vilipendiosos, expressões ambíguas, indiretas, mordazes, revelações de segredo, caracterizam o homicídio privilegiado. Tem mais, senhores jurados. Nós não sabemos se o representante do Ministério Público vai voltar para tentar, mais uma vez, colocar na mente dos senhores e colocar o peso nas costas dos senhores da falha do Estado. Mas se isso acontecer, senhores jurados, nós vamos demonstrar que existem mais teses. Porque a defesa pode e deve renovar teses na réplica, na tréplica, mas o Ministério Público não. Porque o direito pertence à defesa do acusado. Desculpa, doutor. O senhor está dizendo que pode trazer novas teses na tréplica? Sim. Não pode. Sim, O senhor não pode. sim, O senhor não pode. Eu provo para a senhora. Oportunamente nós falamos. Se isso acontecer, O senhor
vai abrir alguma nulidade. Pode Sim, prosseguir, não, eu só expliquei que a defesa pode. Pode. A defesa pode e deve. Continue, meu doutor. Deixamos esse argumento para o final e demonstraremos para a magistrada que, mais uma vez, a própria juíza está equivocada. Continuando o nosso debate aqui, eu vou apresentar para vocês agora a nossa... Eu não tomo mais muito tempo de vocês também, porque vocês saem de seus afazeres, também querem usar um pouco. Mas com certeza vocês vão absolver o nosso... Com certeza, tenho quase certeza no olhar de vocês que a absolvição está acontecendo. Mas